São Paulo avança por renovação de contrato de jogador. Tem excelente notícia aí pra gente comentar. Se tem jogador aí perto de renovar, tem jogador rescindindo com o São Paulo. Vamos falar aí sobre isso. Tem informação pra gente comentar também sobre o STJD e várias outras notícias do Tricolor. Certo, rapaziada? Bom, como comentamos com vocês no vídeo de manhã, no vídeo mais cedo aí, hoje foi dia de reapresentação no CT do São Paulo. Tá aí, ó. O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta sexta-feira depois de um dia de folga, concedido pela comissão técnica após a vitória por 3-0 contra o Vasco em Campinas. Agora o grupo inicia a preparação para pegar o Criciúma no dia 26. Com uma longa preparação pela frente, o técnico Luiz Beldia focou na recuperação física dos atletas que entraram em campo na última rodada e iniciou trabalhos de campo com os demais atletas do grupo, tá? Então foram as atividades aí do Zubeldia com o elenco nessa reapresentação nesta sexta-feira e hoje teve visita, rapaz, olha aí. O ex-zagueiro Miranda, tá? Aí, né, que foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, ganhou o Paulistão aí em 21, fez uma visita aos colegas no CT da Barra Funda, tá? Então tivemos aí o Miranda direto, o São Paulo posta foto dele lá, né, cara? Até é recorrente às visitas dele aí. Miranda, monstro sagrado, zagueiraço, ídolo aí do Tricolor. E hoje conta também com a volta, tá, dos 3 jogadores que desfalcaram o São Paulo contra o Vasco porque estavam nas suas seleções. Olha aí. Na sexta-feira ele contou com o retorno de Ferrarese e Bobadilha, que estavam com as seleções de Paraguai e Venezuela em jogo das eliminatórias. E também com o Jamal Lewis, que defendeu a Irlanda do Norte na Liga das Nações, tá? Eles que não jogaram aí contra o Vasco, né? Porque, pô, tava todo mundo no dia anterior na terça com a seleção, não tinha como os caras jogar terça pela seleção e na quarta pelo São Paulo, né? Então, eles não jogaram contra o Vasco e todos aí já estão de volta, né? Treinando aí com o São Paulo nesta sexta-feira. O Jamal Lewis, inclusive, que vai jogar o próximo jogo contra o Criciúma, né? Porque o Wellington tomou o 3º cartão amarelo e tá suspenso. E evidentemente que o Wellington vai ser um desfalque, mas é mais uma oportunidade que o Jamal vai ter para mostrar, porque é aquele negócio que a gente comenta. O Wellington vai embora no final do ano e a gente tem que ter uma noção do que é o Jamal Lewis, né, pô? O Wellington foi embora, acabou a temporada. 2025, vamos buscar um lateral aí para ser um lateral para ser o reserva do Jamal Lewis, né? E ele vai ser o titular. Ou tem que buscar um cara para chegar e ser o titular, porque o Jamal Lewis não deu conta, entendeu? Então, e aí, pra gente ter essa análise, tem que ver o cara jogar. Então ele tem que ter uma sequência. Espero que o Zubeldia dê uma sequência pra gente ter noção do que é o Jamal Lewis aí, né, cara? Porque, pô, ele jogou o quê? 2 jogos, 3, 10, só um como titular, que foi contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, que o time jogou pessimamente. Aí ele foi até ok, né? Não foi nada demais, mas evidentemente que a avaliação em cima dele é bem pequena ainda. O Wellington Rato participa de mais da metade dos gols do São Paulo em escanteio, rapaziada. Olha aí. Dos 81 gols que o São Paulo marcou em 60 jogos na temporada, 11 nasceram em cobrança de escanteio. Principal garçom do time na temporada, com 8 assistências, o meu atacante Wellington Rato tem sido também o melhor cobrador da equipe. Ao todo foram 6 cobranças do Wellington Rato que acabaram em gols, como na vitória por 3-0 contra o Vasco, quando ele cobrou com perfeição e Lucas testou para marcar o 3º gol do São Paulo. Das 6 cobranças de escanteios, 5 foram diretas para companheiros, enquanto uma delas contou com um desvio do zagueiro Alan Franco, tá? Olha só isso aqui, cara. São Paulo tem 11 gols aí de escanteio na temporada, tá? 11. Desses 11 gols, 6, tá, foram cobrados aí pelo Wellington Rato, tá? 54% dos gols de escanteios desse ano saíram do pé do Wellington Rato. São 6 cobranças, porém são 5 assistências só, né? Porque um dos gols, né, cara, foi ele que cobrou o escanteio, mas teve um desvio do Alan Franco, né? Se eu não me engano, foi o jogo, se eu não me engano, foi contra acho que foi contra o Santo André no Paulistão, né? Que ele cruza a bola, o Alan Franco desvia, o Diego Costa faz o gol. Aí, tá? Então 54% dos gols de escanteio do São Paulo saíram aí dos pés do Wellington Rato. Ele é o principal assistente do time com 8 assistências na temporada. É a principal característica dele, né, rapaz? A gente vem criticando bastante ele com razão, porque ele vinha fazendo péssimos jogos, né, cara? Era titular do time de forma bizarra, que ninguém entendia, era coisa que a gente questionava com o Zubeldia. Mas ele tem as suas qualidades e bola parada é a principal qualidade dele com sobra, cara. Com sobra é a principal qualidade que ele tem, a bola parada
E falando em assistência, né, que ele deu essa aí contra o Vasco, olha aí. O Wellington Rato divide o posto de garçom principal do São Paulo na atual temporada. Com um passe para o Lucas, na vitória por 3-0 sobre o Vasco na última quarta-feira, o meio atacante igualou o seu companheiro no topo do ranking com 8 assistências, tá? O Rato e o Lucas têm 8 assistências na temporada, os dois estão empatados aí, né, cara, em número de assistências na temporada, né, correndo todas as competições, são 8 assistências para cada lado, e o Rato igualou o Lucas nesse último jogo contra o Vasco, né, cara, quando ele deu assistência lá pro Lucas fazer o terceiro gol do São Paulo na vitória aí sobre o time do Vasco. Nesse aspecto, ele é bom, ele é importante, tem bola parada, a gente sabe que vai levar perigo para o adversário, porque o Wellington Rato é bom nisso, né, cara? Se tem uma coisa que ele é bom mesmo é na bola parada. Ele vem jogando muito mal aí, mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Aquela questão que a gente comenta com vocês, cara, ele tinha que sair do time porque ele tava muito mal, não só ele, como alguns aí também, né? O Rafinha, por exemplo, saiu no último jogo. E aquele negócio, cara, tira o cara, deixa ele um pouco no banco, dá o poder pro jogador, depois o cara volta e joga bem. Foi o que aconteceu contra o próprio Vasco. Ele entrou no segundo tempo e entrou bem, né? Inclusive, a assistência que ele dá no escanteio, né, cara? O lance que gera o escanteio foi uma finalização dele que ele quase fez o gol, né? Foi um passe do Lucas, o Wellington Rato finaliza, quase faz o gol, Jardim defende, vai para escanteio, do escanteio ele dá assistência pro Lucas. Aí acho que ele não tem que ser titular do São Paulo, mas ele tem aí sua importância, né, pro time do São Paulo. Bom, olha aí, rapaziada. O São Paulo iniciou a troca total do gramado do Morumbi após uma série de 6 shows. Uma foto do processo foi postada nesta quinta-feira pelo funcionário do clube e influenciador digital André Gandula em suas redes sociais. A troca do gramado de sua casa após os shows do Bruno Mars já estava prevista pelo próprio São Paulo, tá? Então, ontem, quinta-feira, o São Paulo iniciou aí, né, cara, o processo, né, cara, iniciou esse trabalho aí para trocar o gramado, né, e o André Gandula, né, que é funcionário do São Paulo, trabalha no São Paulo, ele é influenciador, ele postou uma foto lá, né, cara, do estádio sem o gramado, né, porque já tinham recolhido lá o gramado e vão colocar o novo pro São Paulo voltar a jogar. E São Paulo tem 3 jogos esse ano no Morumbi ainda, né, que é contra o Atlético Paranaense, que é o próximo no mês que vem, contra Galo e contra Juventude, né? São 3 jogos que a gente tem ainda em casa e vamos jogar esses 3 jogos aí com um novo gramado, né? O gramado que a gente tinha jogado, por exemplo, contra o Botafogo, né, que a gente acabou sendo eliminado, né, cara? O São Paulo utilizou lá para shows, né? Já tiraram ele e agora vai ter um novo gramado pro São Paulo jogar esses últimos 3 jogos de Brasileirão com mandante, né? Que é os últimos 3 jogos que a gente tem, aí o resto é em casa. São 8 jogos, esses 3 em casa que eu mostrei pra vocês, né? Juventude, Galo e Atlético Paranaense. E os outros 5 são fora de casa. Aí, tá? Então o São Paulo vai jogar de gramado novo mês que vem contra o Atlético Paranaense, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, e vamos falar aí sobre ele, sobre o Paulo César Zanovelli, que foi aí o rapaz, né, que apitou o jogo aí do São Paulo contra o Fluminense e cometeu aquela bizarrice do erro de direito naquela partida. Informação aí, tá, do Guilherme Amado, ó. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, busca ampliar a punição sofrida pelo árbitro Paulo César Zanovelli, responsável pelo jogo entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão Betano em setembro, tá? Então, tá a informação do Guilherme Amado, tá, que o STJD quer ampliar essa punição em relação ao Paulo César Zanovelli. Ele foi punido por 15 dias após um erro na partida, que resultou em gol do tricolor carioca sobre os paulistas. O caso foi julgado tendo como base a 5ª Comissão Disciplinar no artigo de Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o que realça a conduta de um árbitro de futebol em campo. A pena de Zanovelli poderia variar entre 15 a 90 dias de suspensão e ele pegou só 15, né? Curioso aí. Os procuradores do STJD apontaram que houve falha do árbitro em um erro de direito, ou seja, o Zanovelli deixou de cumprir uma regra do futebol. Nesse contexto, a Procuradoria sugere uma suspensão de 120 dias, tendo como base o artigo de deixar de observar as regras da modalidade, né, que são aí, o artigo, né, cara, que ele foi aí denunciado, né, e deve ter um novo julgamento aí, tá? Então, a Procuradoria do STJD quer ampliar essa suspensão em relação ao Paulo César Zanovelli. Cara, tem algumas coisas que não dá pra entender nada, irmão. Os caras vão lá, tem um julgamento, ele pega 15 dias de suspensão. Beleza, entre aspas, né? Pega 15 dias.
Aí depois vai lá, os caras conseguem lá um efeito suspensivo pra ele. Aí agora sai essa informação de que o próprio STJD quer ampliar essa punição em relação a... Cara, não dá pra entender nada, cara. É um negócio assim de maluco que acontece, cara. CBF, STJD, é uma politicaiada que ninguém entende nada. Não tem critério, cara, não tem argumento, nada. É um negócio muito bizarro, mas tá aí informação, tá? Que o Guilherme Amado trouxe aí de que a Procuradoria do STJD quer aí ampliar, né, cara, essa punição em relação... Ampliar não, né, pô? Na verdade, dá uma punição, né? Porque ele pegou os 15 dias, que foi punido, e depois ele conseguiu um efeito suspensivo. Resumindo, não teve punição alguma, né? Ele tá livre aí normalmente para poder apitar, então, que ter essa punição em relação a ele. Aí, cara, assim, eu já falei, tá? Eu não acho nenhum absurdo os caras não anularem o jogo. Porém, não ter uma punição severa ao árbitro que cometeu um erro de direito, eu já acho um escândalo, entendeu, cara? Se não quer anular o jogo, irmão, beleza, mas vai lá e pune o árbitro. Deixa ele na geleira por um bom tempo, alguma punição tem que ter, né? O cara cometeu um erro de direito e vão deixar passar assim impune como se fosse qualquer coisa, né? Isso aqui que eu achei interessante. A Procuradoria sugere uma suspensão de 120 dias, né? Seria justo porque o cara cometeu um erro de direito, né? O cara deixou de observar as regras da mobilidade, que é o artigo que ele foi denunciado aí, né? Então, não foi que o cara não deu um pênalti, né, cara? O cara não marcou uma falta, não. O cara não cumpriu a regra do jogo, cara. Ele não cumpriu a regra do esporte. É um negócio assim de louco. Isso aí. E é algo completamente raro, né? Algo comum que acontece em todo jogo, aí não. Enfim, vamos avançando agora e vamos comentar aí sobre o Orejuela, ele mesmo, informação aí do Alexander Vieira, olha aí. O Orejuela tem contrato com São Paulo até março de 2025 e não faz parte dos planos da diretoria. As partes vão conversar no final do ano para um acordo de rescisão de contrato, tá? Então ele tem contrato até março do ano que vem, tá acabando o contrato dele com São Paulo, mas no final do ano, quando acabar a temporada, eles, os empresários, vão conversar com o São Paulo aí para tentar uma rescisão de contrato aí com o São Paulo, né, cara? Porque é aquele negócio, sempre lembrar, né, rapaziada, que desde que ele voltou do... Eu não vou lembrar o time agora que ele estava emprestado, era o Medellín, cara, Independente Medellín, acho que era o Independente Medellín que ele estava emprestado. Ele foi lá, até jogou bem e tal, no meio do ano aí, e no meio do ano ele voltou pro São Paulo do empréstimo. Ele tá treinando no São Paulo, irmão, desde a jornada do meio do ano. Às vezes a gente não fala dele porque não tem notícia sobre ele, não vai pro jogo, não é relacionado, mas ele tá aí no São Paulo desde o meio do ano, quando ele voltou de empréstimo. E tá treinando normal, tá ele, tá o Jackson também estão treinando no CT, normalmente como jogadores do São Paulo, e os caras, irmão, a gente nem lembra que esses caras existem, e estão lá, todo mundo recebe salário do São Paulo, né? Justo, óbvio, São Paulo que contratou os caras, tem que pagar mesmo, mas sério, são dois jogadores que ganham dinheiro do São Paulo, ganham salário e nem jogam. Vou nem pro banco, né? Então, no final do ano, o São Paulo vai conversar com os empresários do Orejuela para tentar uma rescisão de contrato aí com ele, né, cara? E é o justo, né? Enfim, seria contrato até março do ano que vem, né? Março do ano que vem, e no final de tudo foi uma das piores contratações do São Paulo dessa gestão. Eu até vi ele jogar alguns bons jogos quando ele estava no Grêmio, né? Porque ele estava no Grêmio. Quando ele veio pro São Paulo, ele estava no Grêmio, né? Aí, por empréstimo, aí ele volta pro Cruzeiro e o São Paulo compra ele do Cruzeiro, cara. Eu tinha visto até uns jogos dele pelo Grêmio e ele tinha jogado bem. Até achei que tinha sido uma contratação interessante, mas no final de tudo, foi uma das piores contratações aí da gestão Casares, né? Baseado que o São Paulo gastou aí, 13, 15 milhões de reais nele. O cara, literalmente, irmão, não acrescentou absolutamente nada aí pro São Paulo, né? Enfim, talvez tenha essa rescisão aí. Vamos aguardar, belezinha? Vamos avançando agora e vamos falar sobre o Henrique Carmo, porque tem notícia boa, tem novidade aí, informação do blog do São Paulo. Na última semana, notícias vieram de que o empresário de Henrique Carmo afirmando de que ninguém teria o procurado, gera uma preocupação e tensão nos torcedores. O jogo do empresário Wagner Ribeiro atinge, obviamente, a grande massa e gera aflição em perder mais um jovem. Como o blog do São Paulo já tinha informado ao longo da semana, era um jogo de cena, uma pressão da gente tentando acelerar e gerar uma carga na situação. Óbvio que o São Paulo está falando e negociando, óbvio que está acertando o que falta, que são os valores. A boa notícia dessa sexta-feira é que os jovens jogadores do São Paulo já perceberam um encurtamento entre a pedida do jogador e o que o clube oferece, tá? Então teve encurtamento aí, né, do que ele quer receber e do que o São Paulo oferece aí. O menino pode até querer ganhar mais do que o William Gomes, por exemplo, mas a realidade é que ele tem que entender e se encaixar. Há um enorme otimismo. A informação do blog do São Paulo mais atual está avançando
e entrave de valores serão superados antes do fim do ano. Provavelmente, anúncio da renovação até o começo de 2025, tá? Então tá aí a informação do blog do São Paulo, tá? Informação da sexta-feira. A última em relação à renovação do Henrique Carmo é que houve um avanço, tá? Teve um avanço aí, né, em relação aos valores que o São Paulo quer pagar e que o empresário e o Henrique Carmo quer receber. Ele teve um encurtamento, né, cara? Estão mais próximos aí de chegar a um acordo e deve haver realmente um acordo aí, né, cara, em breve, né, no final do ano, em relação à renovação de contrato do Henrique Carmo. Ele que tem contrato com o São Paulo até o fim do ano que vem, 2025, né? Então, a partir do meio do ano que vem, né, daqui a alguns meses, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube que ele quiser. Aí, então, o São Paulo tem que acelerar, evidentemente, acertar essa renovação aí. Isso que o blog trouxe aqui é interessante, né, cara? Ele quer receber mais do que o William Gomes, né? Aí tem uma questão aí, por exemplo, o William Gomes, ele já mostrou mais com o Henrique Carmo, tanto na base, tanto no profissional. Né, pô, o William Gomes já decidiu o jogo pro São Paulo contra o Vitória, aquele 2-1. Ele que fez o primeiro gol, né, o gol mais importante do jogo. Contra o Cruzeiro, jogou pra cacete, decidiu o jogo pro São Paulo. Então a gente tá falando aí do William Gomes, que já decidiu o jogo pro São Paulo, já mostrou mais que o Henrique Carmo, tanto na base quanto no profissional, né, cara? Não dá pra ele, evidentemente, querer receber mais que o William Gomes, porque o William Gomes hoje tá à frente do Henrique Carmo, é aí, né? Mas enfim, teve esse avanço, essa ótima notícia aí em relação ao Henrique Carmo, né? Vamos torcer para ter essa renovação o mais rápido possível, porque não dá para perder ele de graça, não. Você pode já perder um monte de jogador da base de graça, né? Que acabou saindo livre aí nos últimos anos, e não pode mais acontecer esse tipo de coisa, ainda mais com um moleque que é muito promissor, né? Que é muito bom, que tem mercado, já teve proposta e tudo mais. Enfim, meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.